qual o maior medo de todos? O destino? A morte? A dor? Ou talvez o esquecimento? Mia sente pavor de estar sozinha. Lupe é seu companheiro inseparável. Veríssimo sabia o dia de sua morte. Então, qual seria seu maior medo? Samuel tentou desvendar a lei e causou justamente aquilo que investigava. Impedir o que já aconteceu não impede de acontecer. Essa é uma história sobre um enigma do medo. Oi, eu sou o Rentune e eu tenho uma história para contar para vocês. Vai envolver várias teorias minhas, depois podem falar se algo parecer mais correto, mais certinho. No final de tudo, muita coisa vai ficar na interpretação. E já que um dos devs do jogo, um tal de Celpit, meio desconhecido aí, afirmou que nunca confirmaria qual é uma teoria certa, apesar dele ir lá e explicar uma coisa ou outra, mas tudo bem, acontece. Eu vou considerar que as minhas teorias estão 100% corretas e a de todos vocês estão completamente brincadeira. Eu acho. Enfim, vamos lá. Eu vou tentar o meu máximo para fazer a história fazer o mais sentido possível para quem não conhece nada e também tentar não deixar chato para quem já conhece. Eu só vou ter que resumir rapidamente o seguinte. Lá pelos anos 90, uma ordem paranormal que combate o paranormal enviou uns agentes para uma missão num lugar conhecido como Perímetro, porque tava tendo muitos casos de pessoas desaparecendo nessa região. Mas os poucos agentes que voltavam vivos dessas missões falavam que o lugar não existia. O paranormal lá era tão forte que uma equipe de elite foi enviada para cuidar de tudo. Veríssimo, esse velho aí era o diretor da equipe, que na época ele não era tão velho assim, e ele também é líder da ordem. E depois de uns anos de toda essa equipe dentro do perímetro, só o Veríssimo sai vivo. E aí, mais de 20 anos se passam e o Veríssimo decide voltar pro perímetro depois de ter abandonado o lugar por todos esses 20 anos. E quando ele decide fazer essa volta, ele deixa uma carta de despedida para a filha dele, a Mia. Mas é melhor a partir daqui uma outra pessoa que vocês já viram e contando boa parte de como a história aconteceu e só comentando as coisas por cima. Esse vai ser um vídeo bem experimental, eu nunca fiz algo parecido com isso, do jeito que vocês vão ver. Talvez o resultado fique terrível, mas vale a tentativa. Eu espero que vocês gostem. Mia entra no perímetro em busca de seu pai. Veríssimo havia deixado uma carta para ela dizendo que Mia, se você está lendo isso, significa que você está tentando me encontrar. Mas existem perguntas que nunca deveriam ser respondidas, filha. Eu tô indo para um lugar que não existe. Para conseguir rastrear o Veríssimo, a Mia pede ajuda do Samuel, que é o hacker da ordem, e ele realmente consegue rastrear o velho. Outra pessoa que insiste muito pra ir junto deles dois é a Agatha. E é óbvio que eu não poderia deixar de falar do Lupe, olha que fofinho. Quando eles chegam, as primeiras coisas que dão pra ver é esses pilares energizados por uns cabos que tem um monte deles por todo o perímetro e o carro do Veríssimo estacionado ali. Veríssimo havia chegado momentos antes, seguindo em direção ao porão, matando todos os zumbis de sangue com facilidade. Ele já sabia o que tinha que fazer. Sua visão o guiava para isso. Indo na mansão e desviando do caminho principal dela para ir pro porão, já que a porta da frente está bloqueada com madeira, lá no porão dá para pegar um pé de cabra. E numa mesinha do lado tem um documento escrito por alguém dizendo que ele vai voltar. Veríssimo. O enigma do medo. Eu preciso resolver. O Deus do medo estará entre nós. Usando o luz UV no verso da folha, diz que apenas você pode fazer isso. Tentando seguir adiante pela porta do porão para entrar na mansão, tá trancada, então não adianta de nada. Mas agora, com o pé de cabra, Mia finalmente consegue abrir a porta da mansão, tirando as madeiras que estavam bloqueando a passagem. Entrando nesse casarão enorme, logo de cara a gente vê esse quadro da família Strah. A pessoa mais temida da família se tornava seu líder. Abraão era essa pessoa. Seu irmão estava logo à direita, Yuri. À esquerda, sua esposa, Andrea. Sentado era sua mãe, Tiana. E o garoto era seu filho, Golias. Todos tinham marcas que representavam algo muito maior que eles, com exceção de uma pessoa, Andrea. Primeiro que ela não tinha sangue da família Strah, ela era alguém de fora. Segundo que
Vocês vão ver. Nessa mesma sala da mansão tem uma gravação de áudio do Callisto Bessati, um dos agentes da equipe de elite que foi investigar tudo aí, dizendo que os Stra sempre viveram isolados do resto da sociedade. Eles praticamente viviam numa bolha com suas próprias leis em uma espécie de culto bizarro ao medo. Essa obsessão parece ter se originado de alguma revelação paranormal misteriosa envolvendo um símbolo específico, centenas de anos atrás. E esse é o símbolo que a gente vê em todo lugar nessa mansão e vai ver em todo o perímetro. É o símbolo do medo, a marca do medo. Outra pessoa que foi mencionada nessa fita é a Sofia, a irmã do Callisto. A Sofia acredita que os traumas de uma criança crescendo em um ambiente desses são incalculáveis. E realmente era. Golias nascia em uma expectativa enorme para realizar o propósito dos Stra, mas na visão de Abraão, ele se revela um fracasso. Após muita tortura, Golias encontrava na arte a felicidade. Ele faz um desenho rejeitando o próprio pai. Como punição, Abraão arranca os seus olhos. Assim, ele nunca mais desenharia novamente. No quarto do Golias era um exemplo do quão maltratado ele era, com muitas manchas de sangue, cabeças de animais mortos, muitos olhos desenhados para todo lado e inclusive vários eram desenhados com manchas de sangue. Outros eram esse olho verde aí. Nas paredes também tinha escrito vovó, tocar, música, gostar. Isso é porque a avó dele, a Tiana, gostava muito de música e mais ainda, ela gostava muito de tocar uma música específica. E em uma cartinha deixada pela mãe dele, Andrea, que a cartinha também tá aí no quarto, ela faz um retrato dele e deixa uma mensagem dizendo que ficou muito feliz que mesmo depois de todos os acontecimentos, mesmo depois de tudo, o Golias continua se expressando pela arte. Eu só ainda acho paia ela usar o termo enxergar nessa cartinha, mas assim, não é como se ele fosse ver isso de qualquer jeito. Tiana sempre repetia uma música em um mesmo horário. Ao contrário de Golias, Yuri odiava. Ele odiava a rotina de sua família, odiava o seu irmão e odiava amar a Andrea e não poder ter ela pra si. Mas isso mudaria. Yuri era um talarico do irmão. Existe até um poema amassado que estava no quarto dele que diz: cada segundo se esvai em desperdício, por não ser o tempo de nossa união. Nos separa aquele reles estrupício, inculto símbolo da prole, a maldição. Sinto em mim uma corrente, uma trama, que me petrifica e sei que em ti é igual. Ansioso, imagino, ó nobre dama, tua vida junto à minha, imortal. Hoje digo isso em versos, em segredo, mas um dia tudo ficará para trás. Quando finalmente em mim reinar o medo, em minha alma e em meu castelo viverás. Ele até queria construir um castelo para os dois viverem felizes para sempre juntos. E tem mais, o sentimento era recíproco por parte da Andrea. No retrato que ela desenhou de todos os membros da família, ela, além do desenho, entrega um relógio de presente pro Yuri e diz que espera que essas duas coisas que ela entregou de presente demonstrem o que ela pensa. E é para esconder do Abraão que ela fez isso. Relógio esse que a gente encontra dentro da maquete de um castelo e o relógio tá quebrado, eternizando um segundo em específico. Em mãos de Abraão, Andrea era somente um receptáculo de algo muito maior. Depois do fracasso que Golias se tornou, eu quase desisti. Mas dessa vez tem algo diferente. Quando eu olho para ela, é como se ele já estivesse me olhando de volta. O Deus do medo. Andrea engravida mais uma vez. Esse áudio aí do Abraão é encontrado em uma capela da mansão, do lado de um dos mais importantes documentos de toda essa história, o Livro da Profecia. Na primeira página tem um homem com vários símbolos imperfeitos, incompletos da marca do medo que a gente vê por todo lugar por aí. Ele tá com um chapéu pontudo como se fosse um bruxo, um cajado de crânio e um monte de folhas na mesa com mais desenhos. É esse cara aí que tá concebendo o símbolo como a gente conhece hoje. Juntando isso mais a simbologia da sombra dele, é óbvio que o cara é a raiz de algo, a raiz dessa família, já que inclusive tem um quadro dele nessa mansão. Ele é o cara que profetizou todo o culto dos Stra,
O Culto do Medo. A gente vai ouvir um pouquinho mais dele lá pro começo do fim. Na página seguinte surge o nascimento de alguém marcado com o símbolo do medo, e muita gente ao redor ajoelhado com os olhos brilhando. Depois, essa criança tá repelindo várias criaturas, um olho observa ele no topo da colina, e a última página tá rasgada no meio com esse garoto de um lado da marca do medo, e parece que a página rasgada devia ter outra pessoa do outro lado. Durante a investigação do Callisto, tem outro áudio que ele deixou na mansão explicando mais do que ele descobriu e que completa essa profecia. Tudo que eu encontrei nessa mansão mostra que todos os Strahd tiveram uma mudança brusca de comportamento, ou seja, eles basicamente enlouqueceram por completo da noite pro dia. Não que eles já não fossem malucos, mas eles se tornaram ainda mais obcecados e alucinados depois de um evento específico que eles chamavam de Surgimento do Desassombrado. O livro profetiza justamente esse acontecimento. O Callisto continua dizendo que depois disso, várias estruturas apareceram. Tipo o castelo, o cemitério, essas coisas. Mas sem dúvida, a que mais chama a minha atenção é aquela catedral. Voltando o foco nessa mansão, para Mia conseguir avançar e descer do porão, ela tinha que descobrir o símbolo de uma porta com tranca especial que foi criada pela Ordem. Então, indo no quarto do Abraão, tem uma escrivaninha lá que dá para encontrar vários documentos. Um deles diz que um agente chamado Alan Portlash foi o responsável por criar o mecanismo dessa porta barra tranca. E, por escolha do Callisto, a senha que ele colocou foi justamente no horário do surgimento do desassombrado. Falando em surgimento para lá, acontecimento para cá, nas paredes dessa mansão também tem os mesmos termos escritos em luz UV. O surgimento do desassombrado. O Deus do medo está observando. O outro final. Juntando com aquele documento com as mesmas paranoias escritas, é claramente tudo feito pela mesma pessoa. Agora, para descobrir então quando aconteceu esse tal surgimento, olhando o diário do Yuri lá no quarto dele, ele diz que aquele relógio que ele recebeu da Andrea quebrou em um horário específico justamente no momento que ele teve uma visão. E tendo conhecimento daquela página do livro da profecia que mostra pessoas com os olhos brilhando, mais o áudio do Callisto dizendo que a família Strahd ficou ainda mais obcecada por algo depois do surgimento, essas informações deixam claro que essa tal visão que todos tiveram aconteceu no momento do surgimento do desassombrado. Então vamos lá. O relógio do Yuri tinha quebrado em 55 segundos. Ele diz no diário dele que isso aconteceu depois da mãe dele, a Tiana, tocar a música dela até o final. No quarto dela, a gente vê que essa música tem 13 minutos. E a gente sabe que ela sempre tocava essa música depois do alarme do Golias despertar, que é às 4 horas. O surgimento do desassombrado aconteceu às 4 horas, 13 minutos e 55 segundos. É como eu havia falado. Yuri realmente terá Andrea para si. Morta em seu castelo, ela morre no parto enquanto dá à luz ao desassombrado. O propósito dos Strahd. Eu, Jazer, aquele que não sente medo. Todos da mansão têm uma visão no mesmo instante. Cada um com um novo propósito. Cada horário é relacionado a um símbolo no relógio antigo da mansão, e o Callisto marcou esses símbolos aí para ninguém nunca esquecer qual era a senha. Colocando esse mecanismo montado no mecanismo da porta, ela abre. Explorando toda essa área do porão, só tem um autorretrato da Andrea e mais profundo tem uma sala. Dentro dessa sala, a Mia encontra do lado de um zumbi de sangue um documento com um ritual desenhado e alguns sigilos específicos marcados nele. No verso da folha tem uma porta circulada e a tela nesse momento começa a dar uns glitch, glitch. Quando Veríssimo entra no porão, Callisto já entendia. As coisas são muito diferentes quando você já sabe o que esperar. Eu sempre achei que eu tivesse medo desse momento. Medo do dia que você ia voltar. Mas o medo, ele é impossível quando você já sabe o que vai acontecer. Você entende? Não me importa o que vai acontecer. Todas as histórias precisam de um fim. E é por isso que eu estou aqui. Para acabar com tudo. Para salvar ela. Salvar ela? Você fugiu para esquecer ela. Mas eu
Eu não fui um covarde como você, Veríssimo. Eu entendi as profecias do Desassombrado. Eu decifrei o enigma do medo. Duas pessoas, o mesmo objetivo. E assim como na sua visão, Calisto é morto por Veríssimo. Eu não entendo por que você escolheu isso. Escolher? Você não lembra de nada? O Desassombrado. A visão. A Sofia. O que eu lembro é que eu vou morrer nesse lugar, se isso é o que você chama de visão. Mas eu não vim aqui para lembrar o que aconteceu. Eu vim para proteger o que mais importa para mim. Isso é bem a sua cara mesmo. Eu te encontro no outro final. Mas antes da morte, o ritual de explosão é usado e o Veríssimo desmaia. E como sempre, meu destino é prendê-lo nas correntes da catedral. Sabe todas essas frases, essas escritas pelas paredes, os documentos falando sobre um tal de Deus do Medo, a visão, o surgimento do Desassombrado? Tudo isso foi feito pelo Calisto. Ele ficou paranoico com toda a situação do perímetro nos últimos 20 anos que ele ficou aí, completamente obcecado em resolver o enigma do medo. Durante a conversa do Veríssimo e ele, o Veríssimo menciona salvar ela, e o Calisto rejeita isso, falando que o Veríssimo fugiu e que é ele, o Calisto, que vai salvar ela. A questão é que os dois realmente têm o mesmo objetivo de salvar alguém, mas eles estão falando de pessoas diferentes. Calisto tá falando da irmã dele, a Sofia, o tempo inteiro. Já o Veríssimo tá falando da Mia, a pessoa que mais importa para ele. O Calisto não sabia disso, mas independente das motivações de cada um, tem um detalhe que é impossível de não mencionar. Voltando na visão da Mia e indo por um lugar escondido de onde o Jazer veio, ela se assusta. Quê? Como eu... Ela não poderia saber disso. Quando a Mia entra no subsolo, ela entra numa base enorme que a Ordem fez para investigar todo o perímetro. A equipe sabia que eles iam ficar muito tempo ali dentro. Assim como lá em cima, aí tem várias inscrições do Calisto por toda parte. Logo na entrada, ao redor de uma cama que provavelmente era onde ele dormia, e até em um guarda-volume dos agentes, que eu espero que não seja na verdade o necrotério, porque é tipo a ala médica da parada, tem escrito: eles vão todos voltar. Ou seja, se o Veríssimo foi o único que saiu há 20 anos atrás, todos os outros morreram. Agora a pergunta é: como? Dos documentos que valem a pena mencionar agora, na base a Mia encontra outro daqueles documentos em preto e nesse tem escrito lodo, motor, cristais, marca, todos sendo apontados para os pilares e depois Deus do Medo, o outro final. Do lado disso aí tem uma fotinha do Calisto criança no aniversário com a irmã dele do lado. E ela, a Sofia, tem uma aparência muito parecida, muito semelhante mesmo com alguém que a gente conhece, mas não sei. Também tem foto do Veríssimo, Calisto e Sofia juntos investigando todo lugar. Eles realmente pareciam bem próximos. Mas por uma cartinha escrita por um agente chamado Osvaldo pro Calisto, a Sofia não tinha contato com quase ninguém desde que uma tal de Ala do Desassombrado foi criada. Ala essa que, assim como a maioria das salas desse lugar, precisam de uma senha para serem acessadas. Uma das que não precisam de senha é essa que tem vários balcões e em cima de um deles tem uma caveira de animal, a mesma caveira usada pelo fundador dos Stra. E vendo ela de perto, tem uma coisa muito estranha. Qual é, rapaziada? Hoje a gente vai falar de enigmas, mas sem ser o do medo. Diferente da Agatha, eu tenho uma função muito mais importante aqui. Eu escutei isso! Tão importante que eu nem queria ter chego no final. Esse sotaque não dá, mano. Mas enfim, tá vendo essa caveira? É o que a gente chama de item amaldiçoado. Essa caveira tava catalogada nesse computador antigo da Ordem. E lá também tinha uns códigos muito estranhos, uma frase e também pediu uma espécie de senha. Só que eu percebi algo diferente em relação ao meu notebook. Chegando perto dessa caveira sinistra, a tela do meu notebook começava a dar uns glitch maluco e várias paradas bizarras apareciam. Aí eu percebi que nesses códigos tinha o caminho de uma pasta. E indo atrás dessa pasta
pasta, ela realmente, simplesmente surgiu no meu notebook, não entendi nada. Bizarro. Dentro dessa pasta tinha mais dezenas, centenas delas, sei lá, todas indo para um caminho que não parecia dar em nada, com exceção de algumas que tinham algo no fim, como se fosse realmente um labirinto. Foi aí que eu percebi que também lá nos códigos do meu notebook tinha o caminho do labirinto das pastas. Seguindo isso aí, na pasta final desse labirinto, aparecia um arquivo .exe. Clicando em um dos sigilos, aparecia um alfabeto, e dava pra ficar clicando em cada letra do alfabeto até alguma delas ficar verde. Fazendo isso com todos os sigilos, a gente conseguia uma palavra, Principium. Colocando isso aí como senha lá no terminal da ordem, aparecia ainda mais sigilos e formando como se fosse uma frase. E papo reto, não faço ideia do que isso aí significa, cara. Pera, acho que eu entendi. O chamado no fim germina a semente. É exatamente isso que tá aparecendo ali na tela do terminal. Quando a Mia ia encontrando mais desses itens amaldiçoados, eu volto a falar deles e dos enigmas que envolvem eles. Conforme cada uma dessas frases forem aparecendo, elas vão fazer cada vez mais sentido. Voltando pra Mia, ainda no subsolo tem um mapa que mostra onde era cada sala de cada gente dentro dessa base. E também tem direções para um castelo, um cemitério e uma caverna. Isso tudo tem a ver com a função que cada um dos Straw enxergou durante a visão. O desejo de Yuri de construir um castelo não era mais apenas um sonho, mas uma verdade. Golias queria enxergar novamente. Na caverna ele encontraria isso. Tiana escuta uma melodia que nunca existiu. Tocar ela faz surgir uma rachadura rodeada por um cemitério. Abraão vê que o desassombrado encontraria o Deus do medo na catedral. E assim, ela foi construída. Andando pela base, coincidentemente a mim encontra um cartãozinho com uma espécie de senha de uma das salas. Era a senha pro escritório do Veríssimo. Lá dentro tem uma foto dele e da Sofia investigando o quarto do Abraão. E eu não tinha mencionado, mas não tem aquele gravadorzinho ali? Ele existe e continua no mesmo lugar até hoje lá no quarto. É uma gravação do momento da morte do Abraão. Na verdade, do assassinato cometido pelo desassombrado. O Jazer criança matou o próprio pai e a ordem chegou no perímetro presenciando esse exato O momento. desassombrado vai encontrar o Deus do medo na catedral. O que foi que você fez? Veríssimo, o que aconteceu? No escritório também tem um bilhete deixado pela Sofia falando que ela precisava mostrar algo. E tem uma gravação do Veríssimo dividindo cada grupo de agentes para investigar determinada área do perímetro. Ele diz o seguinte: Nós não estamos aqui apenas para destruir uma criatura ou parar um culto enlouquecido. até porque todos do culto da família estão todos mortos, ou quase isso. Mas o que pega é que cada área faz um grande enigma, e a criança que eles acharam, o Jazer, torna tudo ainda pior. Para destruir o paranormal do perímetro, um quebra-cabeça entre todas as áreas tem que ser resolvido. Por isso, Enquanto Calisto investiga as origens do culto ao medo na mansão Straw, e também da catedral, outros agentes foram enviados aos pontos de interesse. Eu enviei Letícia e sua equipe para o Cemitério das Melodias, um lugar com uma enorme rachadura luminosa. Já o Diogo e Jorge ficaram responsáveis por liderar a equipe naquele enorme castelo espiral, contendo uma substância de lodo preto. Enquanto isso, Osvaldo e Alan seguem explorando com seu time a Caverna dos Cristais cuidadosamente, tentando evitar a presença daquela criatura bestial enorme. já o próprio Veríssimo e a Sofia ficariam cuidando do desassombrado do Jazer. Até porque no final de tudo, por causa de toda a profecia dos olhos verdes, de tudo, ele parecia a peça mais importante. Dito tudo isso, agora a gente pode falar do que aconteceu em cada uma dessas áreas do perímetro e do que aconteceu com cada um dos agentes da equipe de elite. Primeira de todas, e pra mim a mais linda de todas elas, o Castelo Espiral. O
O Yuri, antes de começar a construção do castelo dele, foi obrigado a ajudar o Abraão a projetar a catedral e aí sim ele pôde começar os trabalhos. Yuri leva 3 anos para a construção de seu castelo. Pessoas eram atraídas e transformadas em servos. Testes eram feitos nas cobaias. Ele queria entender como se tornar imortal. Sabe todo aquele povo que eu falei no início que estava desaparecendo e aí sim a Ordem enviou uns agentes para investigar? Então, era justamente isso que estava acontecendo. Inclusive, tem documento dentro do castelo feito pelo Yuri com o nome de um dos agentes que tinha ido investigar o perímetro antes da equipe de elite. Com toda essa pesquisa, o Yuri entendeu que mesmo pessoas já mortas, mutiladas, decepadas, podiam voltar à vida com o uso do lodo. No caso, se tornavam esqueletos de lodo, e esses esqueletos não morriam. Na real, meio que eles já estão mortos, né? Mas enfim. É tendo visto isso que o objetivo dele de ficar imortal ficava cada vez mais próximo. Ele precisava de cada vez mais lodo. E muito do lodo produzido por todo o castelo e para a construção do castelo foi feito com uma invenção chamada Câmara do Manancial, algo que transformava tempo de vida humana em lodo, de forma condensada e elevada. Yuri percebe que precisava sacrificar todos para completar seu objetivo. Cada segundo, na perspectiva de sua mente, se distorce gradativamente em anos. Depois, séculos e milênios. Ele consegue se tornar imortal, mas entende o preço tarde demais. Ele se tornou um tirano de lodo, uma criatura, apenas uma criatura que perambularia pelo castelo para todo o sempre. Um rei infinito, mas não do jeito que o Yuri queria. É um tempo depois disso que chega o pessoal da equipe de elite. Aqui no castelo especificamente vieram o Jorge e o Diogo, que são pai e filho, junto com mais uns agentes para auxiliar eles. Eles se instalaram no castelo para descobrir tudo o que aconteceu e o que poderia ser feito para destruir o paranormal de todo esse lugar. Quanto mais eles investigavam, mais eles percebiam que ao longo do tempo tinha algo estranho acontecendo com eles. Todos estavam perdendo a percepção do tempo e principalmente o Diogo, ele estava cansado e envelhecendo mais que o normal, mais que qualquer um ali dentro. Assim como a Câmara do Manancial, o castelo também consumia, de forma menos efetiva, mas consumia. Quanto mais tempo uma pessoa analisa a espiral, mais ela perde tempo de sua vida. Chamamos de energia potencial. Diogo era o mais obcecado e logo o mais afetado. Ele entende isso e acaba criando o dispositivo anacrônico. Um bagulho que provava que o lodo mexe com o tempo, que estava fazendo todo mundo no castelo cada vez mais velho. Nesse dispositivo, de um lado ele coloca um relógio sem lodo nenhum e do outro lado um relógio com um lodo dentro. E uma descoberta talvez ainda mais importante tenha sido ele perceber que usar uma luz mais forte no nível de um espectro maior, tipo uma luz UV, o tempo daquele objeto passa ainda mais rápido. A luz UV acelerava ainda mais as coisas. Por isso, diversas plantas e coisas de madeira dentro do castelo cresciam e morriam de forma normal. O lodo fazia isso. E a luz UV que os agentes tinham para usar durante a investigação acelerava isso ainda mais. A espiral fazia isso. Mesmo assim, teve um dia que o pai dele, o Jorge, com essa descoberta, ele juntou uns agentes e foi fazer um teste com um tirano. O objetivo é examinar se os efeitos de destruição das nossas ferramentas são amplificados por essa exposição enquanto a criatura está contida. Primeiro, eles prenderam um tirano em uma cela. Depois, apontaram uma luz UV no monstro. Ele não tinha ouvido o próprio filho. A coisa mais óbvia acontece, o tirano aumenta sua força e velocidade num nível muito alto, destrói a cela, mata alguns agentes e o Jorge tem o braço arrancado. O experimento foi um fracasso. Meu pai precisou perder um braço para finalmente começarem a me escutar. Falei 1000 vezes para não apontarem aquelas luzes pro tirano. E aí, depois disso, que em algum momento acontece uma coisa. Todos os agentes do perímetro têm uma visão ao mesmo tempo. A visão de sua morte. Calisto entende o que precisava ser feito. Só o Deus do Medo pode trazer o outro final. A função de Diogo e Jorge agora seria acumular lodo suficiente para a petrificação dos pilares. Algo acontece que faz todos terem essa visão. É justamente nesse dia que o Veríssimo sai do perímetro. Mas como a gente sabe, ele vai voltar. Ele sempre volta. Com a saída do Veríssimo, Calisto toma a liderança de todos os agentes. Cada um com um novo objetivo. Cada um tinha que cumprir a sua função. E assim todos poderiam ter o outro final que não fosse a sua própria morte. Sabe os pilares que estavam pelo perímetro quando a Mia e o Veríssimo chegam daqui a 20 anos?
Então, é justamente eles que o Jorge e o Diogo precisavam produzir em quantidade suficiente para colocar por todo o perímetro. Esses pilares eram feitos de lodo, e para isso eles precisavam de muito lodo. E já que é óbvio que o lodo é uma substância meio molenga, meio líquida, esses pilares só ficam petrificados assim porque o lodo fica nesse estado depois de receber uma carga elétrica, e os agentes do castelo já tinham descoberto isso. É um dos motivos de existir aqueles cabos conectados aos pilares que a gente também viu. Além disso, dentro de todos os pilares, eles vão precisar ter um cristal que é encontrado na caverna dos cristais, mas eu falo mais do porquê disso quando chegar na parte da caverna. Assim como Yuri, Diogo tenta criar lodo suficiente usando a energia potencial dos agentes do castelo. Todos foram mortos, um a um. Seria tão mais fácil se eles não gritassem, mas a gente não tem escolha. Muito difícil. Eu lembro do rosto de cada um deles. Nem do primeiro eu consigo esquecer. A vida de todos eles, os seus momentos sendo consumidos. Mesmo assim, era insuficiente. Merda. Só isso não vai ser o suficiente. E eu preciso achar outra resposta. Outra resposta. Ele precisa parar de se preocupar. Ele precisa. Essas mortes não significam nada. Nada. O outro final. O Deus do Medo vai mudar tudo. O Calisto disse. No outro final vai ficar tudo bem. Eles precisavam de algo diferente. E é aí que algo é enviado lá da Caverna dos Cristais. Uma lanterna e holofotes que emitiam uma luz a partir de um cristal paranormal. O Diogo percebe que essa luz era muito mais forte que a luz UV, mas por muito mais. Ela fazia com que o lodo parasse, independente se também tinha luz UV para acelerar o lodo ou não. Ou seja, a luz verde, a luz paranormal era tão forte que sobrepunha a luz UV e só o efeito da luz verde que funcionava. Fazendo testes no dispositivo anacrônico, o relógio parava, mas foi aí que ele percebeu: o relógio não parava, ele meio que vibrava, e essa vibração era porque o tempo estava sendo repetido infinitamente. Aquele mesmo microsegundo do relógio estava repetindo de novo e fazendo aquela vibração acontecer. A lanterna paranormal só fazia parecer paralisado porque ela era uma fonte de energia muito fraca. Ou seja, fontes de energia maiores seriam capazes de repetir segundos inteiros, minutos, horas. Não teria limite para uma área afetada pelo lodo. Se eu me colocar em um desses ciclos, eu vou poder gerar o lodo necessário e o ciclo vai me resetar, restaurando a minha forma física original, sem me definhar como todos os outros até agora. Eu vou me tornar um manancial eterno. Eu vou resolver tudo. Diogo entende o poder do olho do Deus do Medo. A câmara do manancial eterno é criada, um sistema de produção infinita do lodo. Usando a si mesmo como cobaia, todos os pilares foram petrificados. A sua função completa. Jorge só precisava retirar seu filho da câmara. O Calisto falou que essa era a última etapa da minha função. É só finalizar o último pilar e a gente vai... Eu só preciso sincronizar o último relógio. Não, agora não! Eu preciso tirar o jogo! Fundido ao tirano, Jorge se torna mais uma cabeça do Rei Infinito. Já Diogo
permanece como um manancial eterno. E aqui finaliza a parte do castelo antes da Mia chegar. Outra coisa, no fim, é que todos esses pilares produzidos do castelo com o cristal paranormal dentro foram levados para a área da rachadura, que é a área que a gente vai ver agora. Antes, a Mia foi encontrando várias coisas por aí. Um deles foi esse relógio de gatinho. Olhando pelo meu notebook, assim como aconteceu no Enigma da Caveira, apareceu o caminho de um labirinto das pastas. Dentro da pasta tinha uma imagem com vários horários e umas bandeiras. Não entendi nada. Aí eu fui dar uma olhada no terminal da ordem, onde dá pra colocar a senha, e parece que ali tem escrito uma espécie de dica. Como falar com um avião. Aí, pô, agora sim, acho que entendi. Já viu em filme, série, que seja, um jato, um avião vai levantar voo, e tem um bandeirinha na frente fazendo uns sinais de maluco? Pois é, dando uma pesquisada legal, aquilo lá é um sinal chamado de semáforo, alfabeto de semáforo, alguma coisa assim. E cada posição das bandeiras pode significar uma letra diferente. Então, comparando a posição dos braços do bandeirinha como se fosse o horário de um relógio, e usando os horários que tem lá na imagem, a gente consegue uma palavra, emergere, alguma coisa assim. Colocando como senha, aparece mais de uma frase em sigilos. O verdadeiro vazio só é capaz de nascer da eternidade. Qual é? Frase sinistra, meu irmão. Pena que não vai dar pra falar de todos os enigmas, porque o tempo passa muito rápido. A cada vez que eu aparecer, eu vou falar da resolução de só um enigma e depois mais algumas frases. Outras frases que aparecem resolvendo os enigmas são: tudo que foi se enraiza como o que será. Dentro do infinito, o conhecimento da profecia se reparte e se conserva em relíquias banais. A elevação exige a soberania. Depois do surgimento do Desassombrado, a Tiana começou a ter déjà vus de uma música e, na real, eu acho que outra pessoa tem mais propriedade para falar isso do que eu. Imagina que toda vez que você tem um déjà vu, você puxa o caderninho do seu bolso e escreve parte de uma música, tentando chutar, tentando prever, parte de lá até acabar o déjà vu. Acabou o déjà vu, você bota de bolso novo no bolso. Tecnicamente, eventualmente você vai concluir uma música que veio do futuro. Lembre-se disso. Isso foi uma live 3 anos antes do lançamento do jogo, mas é basicamente isso. No fim de tudo, Tiana escuta uma música que jamais poderia ser esquecida, capaz de rachar através de todas as possibilidades. Uma melodia nunca criada, apenas repetida. Quando ela toca a melodia no topo de uma colina, na mesma região de um mausoléu da família, a partir do instrumento surge uma rachadura enorme no formato da Marca do Medo e mais um cemitério com centenas de lápides ao redor de tudo. Essas lápides guardavam algo que só seria descoberto quando a equipe da Letícia foi lá investigar. Ela foi confiada com 5 agentes meio novatos na ordem. A Amy, o amor da minha vida, o Roberto, ou Beto, que sempre vai ficar falando do irmãozinho dele lá fora, que se chama Tristan, porque ele tem que voltar pro irmãozinho dele, ele não pode morrer, o Rossi, o engraçadão da turma, o Theo, que é sobrinho do Alan e Osvaldo, que são agentes que foram cuidar da área da caverna, e a Fernanda, que era muito boa com mapeamento, algo de extrema necessidade, já que o cemitério era um labirinto. Mas não um labirinto qualquer. Quando você entrava no labirinto, você só saía para um outro lugar do cemitério fazendo algo em específico. Fernanda começa a mapear todo o cemitério. Uma melodia saindo de uma direção é o caminho do mausoléu. Flores que reagem à luz UV, o jardim. Gatos te levavam à colina. O problema é que a Fernanda, logo antes de ir pro perímetro, ela tinha perdido 3 gatinhos dela. E durante todo esse mapeamento dela, toda a equipe percebeu um comportamento estranho. Gente, escuta. Só eu tô achando a Fernanda esquisita desde que ela voltou do cemitério hoje? Tô sim, ela tava se coçando toda. Não parava de falar de uns gatos. Ela tava obcecada falando neles, tadinha. Será que ela viu mesmo esses gatos parecidos com os dela que morreram? A Fernanda começa a enxergar justamente os gatos dela durante o trabalho. Um deles até se chamava Tisto, coitadinho. Não só isso, como ela foi numa consulta com o Osvaldo, que era o médico dessa equipe de elite da ordem e que também tá lá na caverna, e no relatório dele diz que ela tava com sintomas de coceira na região do pescoço, comportamento alucinativo e fixação com ideias de gatos. Apesar de tudo, sem indícios físicos de anormalidade. O Osvaldo até recomenda pra Fernanda que ela pare caso todos os sintomas continuem. Letícia até tenta falar com ela, mas...
Fernanda não aceita os conselhos. Ela volta a mapear o labirinto, uma obsessão que levaria ao seu desaparecimento. Ela foi a primeira agente a desaparecer em todo o perímetro depois que a equipe de elite chegou lá. Uma agente em treinamento sob responsabilidade da Letícia. O Veríssimo fica sabendo disso e até envia uma carta para Letícia falando que ela tá liberada a interromper a investigação e montar uma busca pela menina por todo o cemitério. Só que não dá em nada. A Fernanda desaparece completamente sem deixar nenhum vestígio. Sem o que poder fazer, a investigação no cemitério volta. Quem toma as rédeas do mapeamento agora é a Amy. Olha como ela é lindinha. Ela termina de decifrar os esboços dos mapas da Fernanda de como chegar nas diferentes áreas do cemitério. Com exceção da área da rachadura, que é o formato da marca do medo, que ninguém sabia como chegar lá ainda. Mesmo com a Letícia conseguindo enxergar ela de longe... A rachadura parece ser a área mais complexa de encontrar um caminho. E isso é no mínimo paradoxal. Porque eu consigo nitidamente ver onde ela fica, olhando da parte mais alta aqui da colina. Outra coisa que a Amy começa a perceber durante toda a investigação, olha como ela é inteligente, é que o próprio labirinto é um enigma, mas não um enigma porque ele é um labirinto. Por outra coisa, o Rossi começa a ajudar e percebe que cada seção do labirinto dos cemitérios tem exatamente 40 lápides. Ele vai numerando todas as lápides uma por uma. A Amy, nessa mesma ideia, também numera cada seção do labirinto. Fazendo isso, eles percebem algo. O labirinto revela um sentido, e lápides de todos os agentes se encontravam lá dentro. Cada lápide com uma marca, cada marca com um registro de algo. As marcas das lápides eram muito parecidas com a marca do medo, e consequentemente também muito parecidas com a rachadura, faltando só um detalhezinho ou outro, como se fosse uma marca meio incompleta ali, por exemplo, que o primeiro extra estava concebendo. Quando o Veríssimo descobre que existia até a própria lápide dele ali, ele leva a lápide dele para o subsolo. E existiam outras lápides que surgiram separadas de todas as outras. A da Letícia estava na área da colina, o do Rossi na área do jardim, e as lápides de toda a família Stra e a do Beto ainda não tinham sido encontradas em lugar nenhum desse cemitério. No meio de toda essa investigação, enquanto a Amy fazia um relatório, algo acontece. É como se o paranormal estivesse tentando registrar alguma coisa usando essas lápides. Então, eu tenho algumas conclusões sobre isso. Eu tenho a conclusão de que você não devia estar trabalhando de manhã cedo no seu aniversário. É que essa parada aqui é importante. Beleza, mas o mais importante agora é você desligar isso aí que eu tenho um presentinho de aniversário. Presente. Aqui no perímetro. Aí, o que você tá inventando agora? Me mostra logo, eu quero ver. Tá curiosinha? Amy e Rossi eram um casal ali. Eles já tinham conversado sobre oficializar o relacionamento, mas o Rossi acha melhor esperar acabar a missão. O presente que ele entregou pra ela foi uma caixinha que só abria resolvendo um enigma, já que ela gostava bastante de puzzle. E dentro da caixa tinha uma cartinha desejando parabéns e felicidades, etc. Já que era aniversário da Amy, o Theo, que aparentemente era muito amigo dela, também queria entregar um presente pra ela. Um cadeado. Sacanagem, era também um cadeadozinho com um enigma dentro para ela resolver. Só que quando ele percebe que o Rossi também fez um enigma como presente para Amy, ele desiste de entregar o presente dele. Na verdade, o Theo sequer comenta do aniversário dela, ele não dá parabéns nem nada, como se ele tivesse com ciúme. No meio de tudo isso, Beto descobre outra coisa super importante. No início de toda a investigação, o Theo tinha percebido que as melodias que tocavam por todo o cemitério não eram capturadas por gravadores e nem nada. Eu gravei fazendo todo o caminho, passando pelas saídas e seguindo a música. Gravou tudo. Meus passos, minha voz, tudo menos as melodias que tocam no cemitério. Gente, que bizarro. Mas agora o Beto adaptou uns equipamentos e captou umas frequências de som daí de dentro do cemitério. Não a música em si, mas as frequências, e aí ele percebeu algo. O que parecia só estática e ruído, quando a gente separa as camadas da frequência, começam a aparecer fragmentos incompreensíveis, informações distorcidas, como se fossem vozes. Escuta isso aqui. Agora se liga, eu vou começar a separar as camadas do som.
O Beto diz que a Amy tentou decifrar isso aí, mas estava fragmentado demais. E ele comenta que o Theo tá ajudando a adaptar melhor os equipamentos. Mas mesmo assim, estava faltando algo que sincronizasse e manipulasse o tempo, já que as ondas sonoras ficavam distorcidas, acelerando e desacelerando de forma irregular. E o que será que mexe com o tempo dentro do perímetro? Enfim, no meio de tudo isso, meu Deus, é muito personagem, vou ficar maluco. O Theo tava ajudando no cemitério, ele tava ajudando os tios na caverna e tava até indo levar as escondidas atualizações do cemitério pro Calisto para ajudar o Calisto a decifrar as coisas da mansão e na catedral. E nisso parece que os dois estavam formando uma amizade a mais ali. O Calisto até pergunta se o Theo não podia trazer mais café em troca dele mostrar uns rituais às escondidas de todo mundo, de todas as equipes. E que o Veríssimo nem vai ficar sabendo que o Theo tá desviando a função dele, porque ele parece estar mais preocupado com a minha irmã do que com o resto da missão. Veríssimo faz uma gravação confidencial a Letícia. Ele precisava entender as consequências de sair do perímetro. O nosso plano ainda é que ninguém mais saia do perímetro antes da missão terminar. Mas eu tenho que lidar com... Enfim, o tempo tá acabando. Eu não tenho escolha. Letícia pede ajuda a Diogo e Jorge no castelo. O lodo ajudaria a sincronizar as frequências sonoras distorcidas. O lodo usado em uma marca da lápide revelava algo. Um déjà vu. Eu testei o lodo na minha própria marca. Eu fui tomada por um déjà vu que me fez entender o caminho para a rachadura, como se eu já tivesse ido para lá antes. A lápide do Beto e dos Strass se encontravam na rachadura. Letícia usa o lodo na lápide de Tiana e entende suas memórias. Eu entendi porque as pessoas se esquecem de tudo quando saem do perímetro. Todas as nossas lembranças estão registradas em marcas lá no cemitério. Então, se alguém sai de dentro do perímetro, as memórias ficam para trás, gravadas em uma marca. Eu usei lodo na lápide da Tiana Strass. E quando eu sincronizei o áudio, eu tive um déjà vu que nem era meu, era da própria Tiana. E eu tenho a impressão de que descobri uma coisa crucial para entender o cemitério. É uma música. Parece que ainda consigo ver a partitura na minha mente. A melodia do medo toca na cabeça de Letícia infinitamente. Assim como Tiana, ela toca a partitura no topo da colina. Inundada pelas memórias de todos, a visão acontece ao mesmo tempo. Não, isso não. A melodia... Quando a Letícia toca a melodia do medo, é como se ela recebesse todas as memórias de todas as marcas, de todas as lápides, de todo o cemitério, agora fragmentadas na cabeça dela. Diferente da Tiana, ela não tocou a música inteira, ela só tocou o início. Mesmo assim, foi o suficiente para ela ter a sanidade muito afetada. E então a Letícia, junto desse acontecimento, com a visão da própria morte, ela tem uma ideia. Ninguém pode escutar! Ela quebra a lápide da Tiana para que ninguém nunca mais possa escutar de novo a melodia do medo que ela escutou vendo a lápide da Tiana. E para que o que aconteceu com ela não aconteça com mais ninguém. Além disso, a Letícia se tranca completamente no escritório dela. O problema é que depois da visão da morte que todos também tiveram, com o Calisto agora como líder, ele diz que agora a função de todos no cemitério é descobrir como tocar a melodia do medo. Esse, de acordo com o Calisto, era a única forma do outro final acontecer, de ninguém morrer. Mas só a Letícia sabia da música agora. Beto insiste todos os dias para Letícia tocar a melodia. Ele precisava sair vivo para ver seu irmãozinho. Ela não responde. Theo adapta um rádio para escutar a melodia. E assim como Letícia, o rádio se parte ao meio. Só um adendo, tem muitas chances desse rádio ter sido criado antes da visão, como um presságio do que aconteceria com a Letícia, que ficou fragmentada, quebrada por causa da melodia. Mas eu fiquei na dúvida entre colocar antes ou agora, mas enfim, eu decidi encaixar aqui. Nessa situação, com o contato mais próximo que o Theo estava tendo com o Calisto, o Theo vai no Calisto e pergunta se não tem nenhum outro jeito de acessar as memórias da Letícia, já que agora ela é a única que sabe da música. Então o Calisto ensina para ele o ritual de imersão, que, adivinha,
Ele serve para imergir nas memórias de alguém, mas só funciona nas lápides tocadas pelo lodo. O Theo usa o ritual na lápide da Letícia e vê ela indo na rachadura só para quebrar a lápide da Tiana, impedindo deles conseguirem a melodia do medo. E, por pura curiosidade dele, ele também usa o ritual na lápide do Rossi e acaba vendo ele mesmo matando Rossi. Para ninguém mais poder ver a mesma coisa que ele, Theo usa o cadeado que nunca entregou para Amy e faz a lápide de Rossi inacessível. Nada que pudesse mudar o que aconteceria. Amy e Rossi continuam tentando ajudar Theo a acessar as memórias da Letícia todos os dias, em busca da melodia. Callisto havia mencionado que o ritual devia conseguir mudar memórias, mas não adianta. Caralho, tu bateu com a cabeça? Vai fazer o que se eu for com ela? Gente, para com isso. Pera, o que você quer dizer com isso? Ué, você que tá todo putinho aí. Vai fazer o quê? Vai me matar? Pera, como é que você sabe? Nem fudendo. A minha visão... Nossa, o que você tá falando? Eu tô falando que talvez seja exatamente esse desgraçado do Theo que vai me matar. Eu não vou fazer isso. Tem razão, não vai mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou impedir isso. Não, Rossi. Não faz isso, velho. Rossi? Eu mesmo vou trazer o meu outro final. Não, para! Para, por favor! Ah! Amy se isola abraçando o presente de seu amado. Ela morre sozinha. Theo volta para a caverna e encontra os seus tios. Beto avisa Letícia que todos morreram. Só restava eles fugirem. Se o Veríssimo conseguiu, eles também conseguiriam. Letícia finalmente sai do escritório, mas a função deles tinha que ser concluída. Você realmente acha que a gente consegue fugir? Se o Veríssimo conseguiu, deve ter algum jeito de ir embora. Eu tenho uma ideia. Eu já preparei as minhas coisas para que... O amor da minha vida morta, olha que tristeza. Depois de atirar no Beto, o Callisto força a Letícia a tocar a música completa na rachadura, para assim marcar todos os pilares. E assim como o rádio, a Letícia quebra de vez e se torna um espectro corrompido com as memórias de todos ali do perímetro, fragmentadas e perturbando a cabeça dela, até que alguém pudesse libertar ela. Com a Letícia tendo tocado a música, todos os pilares petrificados são marcados. Sabe essas caixas de som rachadas, que apontavam justamente para uma base que estão todas aí na rachadura? Então, era justamente aí que estavam os pilares que foram marcados. De todos os agentes do cemitério, só faltou falar o que aconteceu com o Theo, que foi pra caverna. Coé, tamo de volta. Dessa vez quero falar desse boné de sapo irado. Perto do meu notebook, como sempre, ele mostra o caminho das pastas, onde dessa vez tem esse vídeo estranhaço, que vai mostrando bem rápido setas de números que parecem completamente aleatórios. Olhando a dica lá no terminal tem: trace o caminho. Eu já tinha uma noção, mas isso aí confirma legal. Literalmente, só seguindo o caminho que as setas apontam e o quão longe ir pelos números, a gente consegue a palavra Orígenes, colocando ela como senha, mais uma frase. Alguém está fadado a escutar o eco da melodia que ainda não é. Doideira. Outras frases que a gente pode tirar dos enigmas são: a profecia é compartilhada através da gnose. No limiar do ciclo, o último momento ecoa através do surgimento. Uma distorção infinita, mesmo contida, ecoa por todas as dimensões e direções. Falando do surgimento da caverna, assim, o Golias é um fudido, maltratado, humilhado, forçado a trabalhar, gostava de desenhar e teve o olho arrancado por isso, tudo de desgraça que você pode imaginar. E aí ele teve uma visão, mas não porque ele voltou a enxergar, por causa do desassombro. Golias encontra no seu medo a chance de enxergar novamente, mas quando finalmente alcança, se torna um prisioneiro da própria visão. Pelo menos, a sua solidão também é sua liberdade. O Golias começa a escavar uma caverna que tinha vários cristais paranormais. E a fonte de todos eles era um cristal enorme. E era justamente por esses cristais que ele conseguia enxergar de novo. Mas só quando ele estava por perto dos cristais
e quando de alguma maneira eles estavam ativados. Ou seja, ele basicamente começa a morar na caverna. Mas como ele é um fudido, essa longa exposição aos cristais paranormais transformavam ele cada vez mais num literal monstro, chegando até a se alimentar de humanos. Uma besta de sangue. E é isso que o Alan, um gênio da engenharia, e o marido dele, que eu já mencionei ser o médico da ordem, o Osvaldo, junto de uma pequena equipe para auxiliar eles, encontraram quando chegaram na caverna. Os cristais paranormais também funcionavam com eles, não só com Golias. Os agentes escreveram em documentos que é como se eles enxergassem em terceira pessoa, quando tinha um cristal ativo por perto. Se o cristal não tivesse ativo, sem energia nenhuma, essa visão em terceira pessoa não funcionava. O problema é que com o cristal ativo, o Golias também podia atacar a qualquer momento. Já que eles estavam, numa caverna, enquanto a investigação rolava, e os agentes perceberam que ia ficar no perímetro por bastante tempo, a ordem ia precisar de um gerador, gerando energia, principalmente para a caverna e para a base principal lá no subsolo. Essa foi a ajuda que o Theo fez para os tios na caverna, para a construção desse gerador. Com tudo se encaminhando, os agentes perceberam que tinha uma coisa diferente. O olho do Deus do Medo é o principal cristal da caverna. Um cristal que, mesmo desativado, podia oferecer uma visão em terceira pessoa. O local dele era o lar do Golias. Mas o que será que aconteceria com esse cristal ativo? Alan se perguntava a mesma coisa. Mas Veríssimo não autoriza a energização do olho. Com quase tudo pronto, eles precisavam lidar com Golias durante toda a investigação. E assim como o Tirano de Lodo, isso era muito difícil. O ideal era a gente conseguir prender e eliminar esse monstro de uma vez. Tem que ter um jeito. Olha, talvez com explosivos. Enfim, vou continuar tentando prender ele na zona de contenção. Uma hora vai. Mas acho que não vai ser tão cedo. O problema dessa zona de contenção que eles construíram é que, por segurança, ela só podia ser fechada por dentro. E ninguém era rápido o suficiente de sair de lá de dentro enquanto Golias, a besta de sangue, estava atacando eles lá dentro. A investigação continuava bem lenta, desgastante, perigosa. E ainda tinha algo pior. Sabe esse negócio de ficar enxergando pelos cristais e de ficar vivendo na caverna? Assim como o ambiente afetava o pessoal lá do castelo, aqui na caverna também acontecia algo do tipo. Todos aqueles que estavam investigando na caverna estavam ficando cada vez mais cegos. Osvaldo Magani, relatório médico da Caverna dos Cristais. Infelizmente dá pra dizer que praticamente todo mundo na caverna alcançou o estágio máximo da atrofia da visão. Tá todo mundo cego. Como o Osvaldo era médico, ele não passava tanto tempo quanto o Alan e os outros agentes dali. Por isso, depois de um bom tempo, ele ainda estava no estágio inicial da atrofia da visão dele. Agora os outros... Assim como Golias, Alan para de enxergar completamente. Os cristais eram sua única chance de enxergar novamente. Mas a investigação tinha que continuar. E Veríssimo autoriza a energização do olho do Deus do Medo. Iniciando ativação em 3, 2, 1, agora! A ativação tá dando certo. O cristal já tá emitindo luz. Ai, cacete! A minha visão, a perspectiva tá ficando mais distorcida. Tem alguma coisa errada. O quê? Estão aparecendo informações. A porta! Desliga! Desliga isso agora! Não. Por que isso vai acontecer? Por que eu sei disso? Não. Esse barulho. O Golias não estava do outro lado da caverna? Merda! Merda! A gente tem que sair daqui! A visão acontece ao mesmo tempo da ativação do olho do Deus do Medo. E com o olho ativado, fazia aparecer nos olhos daqueles perto as funções que cada um precisava cumprir. Até como se fosse um jogo. E também com o olho ativado, o Golias volta imediatamente
pro lar dele. E alguns agentes morrem pro Golias bem na hora. Por ordens de Calisto, a função de Alan e Osvaldo se torna a construção de uma fonte de eletricidade infinita. E lembra daqueles cristais verdes que tinham que ficar dentro dos pilares? Então, eles também tinham que extrair um monte e enviar lá pro castelo. O Alan e o Osvaldo só começam a perceber um problema nesse plano do Calisto. Se os pilares seriam posicionados por todo o perímetro e os pilares seriam ativados por essa fonte de energia, significa que daria para enxergar pelos pilares por todo o perímetro. Ou seja, o Golias também vai poder enxergar tudo lá fora, viu? Tudo. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. É a nossa única chance. Eles precisavam construir um motor perpétuo, a fonte de energia infinita. Mas antes de fazer isso, matar ou prender o Golias a qualquer custo. Ele não poderia sair de lá e ir andando pelo perímetro de jeito nenhum. Ia ser uma catástrofe. Mas vamos lá, primeiro de tudo, o Alan nem sabia como fazer esse tal motor. Mas é em algum momento que ele acaba fazendo aquela lanterna com o cristal paranormal dentro e os holofotes e envia pro Diogo no castelo. O Diogo faz a descoberta que a luz paranormal conseguia repetir o tempo encostando no lodo. E é aí que o Alan percebe e tem a ideia de como fazer o motor perpétuo. Um sistema bem básico, como vocês podem ver aí. E aí volta o dilema. O Alan pensa que o único jeito de evitar que o Golias saia da caverna enxergando tudo é matar o Golias. Só que o Osvaldo é contra isso. O Osvaldo acredita que ainda tem resquícios de humanidade no Golias, mesmo ele sendo uma besta de sangue. Ele achava que só deles ficarem trancados junto do Golias na caverna, nada aconteceria. Alan não vê alternativa. Ele decide se sacrificar, se explodindo junto a Golias. Para não ser contrariado, ele deixa uma carta de despedida ao seu amado. Quando Alan tenta ativar os explosivos, nada acontece. E ele é trucidado por Golias. Osvaldo tinha descoberto seu plano e sabotado tudo. No final, assim como M, Osvaldo fica completamente desolado e sozinho dentro da caverna. Todos seus amigos e principalmente seu amado, seu marido, tinha morrido. Mas o Theo ainda tá vivo. Theo, depois de matar o Rossi, corre em direção à caverna para tentar convencer os tios dele a abandonar tudo e sair do perímetro, assim como o Veríssimo fez. Mas ele não sabia de uma coisa. Eu vou trazer o meu próprio outro final. Saindo daqui. Tio Osvaldo, o que aconteceu com você? Osvaldo tinha morrido junto do próprio vazio. Só que a influência dos cristais e de todo o paranormal da caverna fez ele se transformar em um monstro, que nem o Golias se transformou. Osvaldo mata o próprio sobrinho, e Theo também se torna um zumbi de sangue que ficaria vagando pela caverna. A única coisa que eu não consigo entender ainda é, se o Golias não foi preso nem morto, e o motor perpétuo ativou todos os cristais por todo o perímetro, e essa era justamente a preocupação do Alan e do Osvaldo, por que o Golias não saiu? É literalmente a única coisa que parece que eu tô deixando passar, e eu espero que alguém realmente me diga. Enfim. E os enigmas? O enigma da vez é essa pelúcia de um baú. Seguindo o labirinto das pastas pelo meu notebook, dá pra chegar num arquivo pedindo uma senha e uma imagem com várias letras embaralhadas. A dica lá no terminal da ordem é tábula recta. Pesquisando sobre, sai uma tabela de alfabetos, onde cada linha é feita mexendo o alfabeto anterior pra esquerda. Entendeu? Não, tanto faz. O que importa é que essa coisa aí, essa tabela, é muito usada numa cifra chamada de Vigener. Essa cifra precisa de uma senha para conseguir desembaralhar um texto. E por isso a gente tem essa imagem aí com tudo embaralhado. Para descobrir qual é essa senha, levando em conta que o nome dessa imagem é Intus, que do latim significa dentro, vendo dentro da imagem é só esse baú mesmo e não tem nada demais. Mas se a gente trocar essa imagem de um ponto PNG para um ponto TXT, um arquivo de texto, e lá no final desse bloco de notas tem uma palavra diferente,
claves, que do latim significa chave. Deveria ter ficado óbvio já, mas se não ficou, se a gente usar essa palavra que significa chave como a chave da cifra de Wegener, a palavra proemium surge, colocando ela como senha do arquivo que estava pedindo uma senha. Dentro tem outra imagem do baú com a palavra sustineo, que também é a senha para colocar lá no PC antigo da Ordem, que dá essa frase pra gente: os pilares sustentam a eternidade antes mesmo de serem. Outras frases que a gente encontra com os itens por aí são: o medo despertado naquele incapaz de ser assombrado germina o impossível. Apenas uma árvore nutrida pelo medo pode gerar o fruto impossível. Toda tirania é destinada a conceber a prole de seu próprio fim. A única área que falta agora é a da catedral, mas as 3 de antes era o que mais tinha coisa pra falar, todas terminando em tragédias. Tudo que os agentes estavam tentando para evitar que o final da morte deles acontecesse e chegassem no outro final é justamente o que fez tudo acontecer exatamente como aconteceu. O motor perpétuo foi ligado, todos os pilares ativados. E o que isso faz? O desassombrado pode falar. E eu me lembro de todas as vezes. Qual o maior medo de todos? O destino? A morte? A dor? Ou talvez o esquecimento? A resposta é mais simples do que isso. O maior medo de todos não existe. Ele é impossível. Então o enigma se torna: como criar o maior medo de todos? Abraão encontra em mim a resposta da profecia, o propósito de todas as gerações da sua família. Ele entende que tudo vai acontecer, porque já aconteceu. O tudo contido em uma única marca. O medo despertado naquele que é incapaz de sentir medo é o maior medo de todos. Assim como Golias, Jazer era uma criança maltratada. De outra forma, mas ainda uma criança torturada. Nascida em uma família que o líder tinha que causar medo. Jazer era diferente. Ele não sentia nada, porque ele já sabia de tudo o que ia acontecer. A visão de Abraão é que ele tinha que construir a catedral e lá o desassombrado encontraria o Deus do medo. A catedral está quase completa. Você vai sentir medo. O maior medo de todos. Isso sempre dói. Por terem a visão do seu próprio destino, os extra-realizaram esse destino. Mas a mente de Abraão não é capaz de suportar o que Jazer entende. Abraão construiu essa catedral acreditando que, ao fazer isso, ele se tornaria o Deus do medo, sem perceber que o Deus do medo já está aqui. Não existe medo quando se sabe. Não existe sentimento sem escolha. O medo é impossível. Jazer mata seu próprio pai e a ordem chega nesse exato momento. O que foi que você fez? Enquanto todos os agentes foram separados pelas diversas áreas do perímetro, Veríssimo e Sofia, a irmã do Calisto lá que é psicóloga, eles ficam pra cuidar dessa criança. Desde o início eles perceberam que Jazer era diferente. Ele era uma das principais, se não a principal origem do paranormal em todo esse lugar. Assim como Sofia dizia no início, os traumas de uma criança crescendo em um ambiente desses são incalculáveis. Como resolver o problema do paranormal sem traumatizar ainda mais uma criança que já não sentia mais nada? Se fosse só para levar ele embora, o que o esquecimento podia fazer com uma criança que todas as memórias dele estão nesse lugar? A sua vida inteira marcada nesse lugar. Eram muitas perguntas e poucas respostas. A ideia da Sofia foi tentar cuidar do Jazer da forma mais afetiva e empática possível. O Veríssimo queria negar isso. Parte de mim teme se aproximar de maneira tão pessoal de um caso. Não é assim que nós resolvemos as coisas e eu não gosto de quebrar protocolos. Mas
talvez. Os dois criam uma ala separada só pra cuidar do Jazer. Mesmo assim, Jazer nunca expressava nada, não falava nada. Calisto até queria mudar isso, tentar investigar e decifrar ainda mais os Jazer, as memórias dele. Sofia e Veríssimo negam. Ele com certeza tem alguma conexão com aquele lugar. O Jazer é uma criança traumatizada, Calisto. É perigoso expor ele às lembranças do que ele viveu. Essa parte... eu queria que ela durasse mais. Mas nada disso adianta. Ela morre dentro da sala proibida. Ele abandona o perímetro depois disso. Mas ele vai voltar. Não existe escolha. Ele sempre volta. Por algum motivo, Sofia morre no perímetro, dentro da sala que Jazer nunca entrou. Ele não sabia o motivo exato da morte, mas não precisava saber. As coisas continuariam acontecendo como sempre aconteceram. E quando isso acontece, é o exato momento que todos os agentes têm a visão. Aí o Jazer só precisava dizer pro Calisto que... só o Deus do Medo pode trazer o outro final. Calisto vê que morreria para Veríssimo. A partir daí é uma história que vocês já sabem. Ele compreende toda a profecia com a ajuda de Jazer, guiando todos os agentes para concretizarem as suas funções para o outro final. A Ordem se torna o culto do medo. Na própria catedral a gente vê esculpido a rachadura, o olho do Deus do Medo, o castelo do Yuri, o motor perpétuo e os pilares. Sendo que principalmente esses dois últimos não tinha como Abraão ter ideia disso, porque foi a Ordem que fez no futuro. E como isso é possível? É aí que vem a explicação dos pilares. É bem simples, os pilares são feitos a partir de lodo petrificado. Dentro deles tem um cristal verde que a gente sabe que, em contato com o lodo mais uma fonte de energia, o cristal consegue repetir o tempo. Quanto maior a fonte de energia, maior um ciclo de tempo é repetido. Por isso é criado o motor perpétuo, um motor infinito e forte o suficiente para repetir tudo o que precisava ser repetido. Só que ainda faltaria um detalhe. A única coisa que conseguia armazenar informações para ser repetidas pelo infinito era a rachadura. Era ela que tinha todas as memórias. E tocar a melodia do medo era o que fazia acontecer uma cópia da rachadura, porque a melodia também contém todas as memórias. A melodia do medo rachou o rádio no meio. A melodia do medo rachou a Letícia. E a melodia do medo precisava marcar cada um dos pilares. E assim todas as memórias do perímetro iam ser repetidas pelo infinito de novo e de novo e de novo. Veríssimo retorna, e como sempre, meu destino é prendê-lo nas correntes da catedral. Ele se solta e... tudo continua igual. Mas... por que temos os mesmos olhos? Esse final. Mais uma vez. Destinado a repetir o mesmo destino para todo sempre, preso pelas correntes, esse é o Jazer. Também destinado a sempre morrer do mesmo jeito, Veríssimo sabia que esse era o único jeito de salvar a Mia. Mas por quê? Calisto entendia que a música sempre repetida precisava mudar antes do fim. O ciclo precisava mudar antes do fim. Todos tinham o mesmo objetivo, salvar a quem importa para eles. E só o Deus do Medo pode trazer o outro final. Foi em todo esse contexto que a Mia chega em busca do Veríssimo. Ela passa por toda a mansão e descobre uma porta que ela não deveria saber. Ela consegue tirar o Diogo da câmera do Manancial Eterno e ele morre. O tirano também é petrificado nesse momento. Ela prende o Golias e a gente até consegue escutar ele cantarolando uma música. Provável que é a mesma música que ele sempre escutou a avó tocando no mesmo horário depois de tocar o alarme dele. Talvez o Osvaldo realmente tivesse certo, que o Golias ainda tinha um resquício de humanidade dentro dele. Mas sério, ele já sofreu tanto.
Uma morte rápida se tornava a melhor opção. Agora lá no cemitério, para conseguir avançar, a Mia precisava aprender o ritual de imersão. Aquele mesmo ritual que o Theo ficou usando nas lápides para ver as memórias, umas memórias específicas dos outros. E o que o Callisto tinha dito que esse ritual dava para modificar as memórias. Ou pelo menos era para dar para modificar as memórias, mas eles não estavam conseguindo fazer isso. Por algum motivo, na gameplay, quem acessa as memórias é o Lupe. E ele sim consegue alterar minimamente as memórias, pelo menos o suficiente para apertar um simples botão. E pelas memórias da Letícia indo para a rachadura, a Mia faz o mesmo caminho e encontra a Letícia como um grande espectro corrompido por causa da música que ela foi forçada a tocar. Mia consegue finalmente deixar a Letícia descansar em paz. Depois de tudo isso, conseguindo todas as senhas de todas as portas da Ordem, ela finalmente podia acessar a Sala Proibida, aquela que nem mesmo o Jazer entrou. E o que já era óbvio foi revelado. Sofia ficou grávida do Veríssimo dentro do perímetro, no meio da missão. Por isso os dois estavam agindo tão estranhos e evitando a maior quantidade de gente possível. A Sofia começou a evitar o irmão dela, o Callisto, o tempo inteiro. Enquanto tava todo mundo morrendo, se matando, lidando com zumbi, labirinto, com tirano imortal, besta de sangue, envelhecimento, cegueira. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Veríssimo e a Sofia fizeram uma filha. Mas beleza. Em um monólogo que ela tava tendo com o Jazer criança do lado dela, como se ela estivesse só desabafando pra ele, mesmo que ele nunca interagisse com ela, ela diz o seguinte: Você deve ter percebido que tem uma coisa diferente, né, acontecendo comigo. Um dia você vai entender tudo. Mas não se preocupa. As suas coisas vão continuar aqui. Tudo vai continuar como sempre foi. Eu que só vou ter que ficar longe, mas só por um tempinho. E também é o que o Veríssimo tinha na cabeça. O Jazer, o que esse lugar foi capaz de fazer com uma criança que nasceu aqui dentro. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Eu preciso levar ela para algum lugar antes que... Veríssimo? O que você tá fazendo? Olha a hora. Para de trabalhar um pouco. Você tá cansado demais. Vem pra cá. Olha como a voz dela no áudio tá manhosa, velho. Enfim, só que algo dá muito errado. Sofia não sai do perímetro a tempo e dá luz a Mia. Sofia morre no parto e todos têm a visão nesse exato momento. E o Veríssimo vai embora, ele não podia deixar outra criança viver aí. Ele não podia deixar uma filha dele viver aí. Mas ele sabia que ia precisar voltar e morrer para proteger a coisa mais importante para ele. O ciclo do perímetro precisava acontecer, porque se não acontecesse, a Mia nunca teria nascido. Durante a gameplay dá para mais uma vez usar o ritual de imersão em uma lápide do Veríssimo que ele levou para dentro do subsolo, para dentro dessa sala proibida. Nela tem a memória do Veríssimo morrendo. Só que nesse momento não é o que importa para mim agora. Sabe esse ritual de imersão que é tanto mencionado? É o mesmo do menu do jogo. Sabe, todas as vezes que a gente como jogador entra como um personagem, a gente tá acessando as memórias deles e podendo alterar elas. O Callisto disse que dava pra fazer isso. O Theo não tava conseguindo. O Callisto também não tava. O Lupe conseguiu fazer isso num nível muito menor apertando um botão. E ele até tem uma ligação a mais com o paranormal. Ele vê fantasmas naturalmente que a Mia não vê. E a gente é literalmente o jogador. Tem algo mais impossível que isso? A gente não faz nada mais, nada menos que mudar as memórias do pessoal por meio de um ritual. É com esse ritual que a gente consegue jogar como Veríssimo dentro da catedral e abrir a porta dessa catedral, sendo que a senha são os símbolos do ritual de imersão que só é aberta por ele porque a gente sabe disso. Ele não tem como saber. Nesse mesmo lugar dá pra encontrar a última página do livro da profecia que estava rasgada e do outro lado da marca do medo, do outro lado do desassombrado, tá uma garota. Era uma garota. O outro final, com o Veríssimo abrindo a porta da catedral antes da luta dele e do Jazer, onde ele vai morrer, ele sabe que ele ia morrer, Mia consegue entrar no meio da batalha dos dois e atrapalhar tudo. Pai! Mia, o que você não deveria estar aqui. O que você achou que eu ia fazer depois de você sumir do nada? E aí, meus amigos, o que acontece agora é pra mim a melhor atuação desse jogo inteiro. Você não entende. Mia! Quem é? Entendeu o quê? Que você tem que se sacrificar pra parar uma profecia?
Eu não vou deixar um magrelo estranho matar o meu pai só porque tá escrito numa parede. Não, Mia. Eu vim garantir que a minha visão acontecesse. Era o único jeito de proteger você. O quê? Eu nunca... Esses olhos... Quem? Quem é você? Isso não acontece! Isso não acontece! Pai, o que é que tá acontecendo? Isso nunca acontece! Filha, esse é o lugar. A tela rompe e uma criatura enorme abre o olho. O desassombrado acabou de encontrar o Deus do Medo na catedral. Nesse cenário acontece uma junção clássica e a Mia resolve vários puzzles de todas as áreas do jogo juntas. Mas nada adianta. Mia quebra o ciclo que faz a sua própria existência. Ela é pega pela criatura e apagada da realidade. Lupe tenta usar o ritual para encontrar Mia. O ritual falha. Ela não existe. Ele usa o ritual para falar com Samuel, depois com Veríssimo, mas tá tudo corrompido. Até que Lupe usa o ritual para me encontrar. Você está aqui. Finalmente, estamos no fim. Na verdade, já passamos dele. Nada mais existe aqui. Eu achei que ia me sentir mais completo, para ser honesto. Mas talvez todo final esteja fadado ao vazio. O quê? Ah, é você. Como você chegou aqui, seu cachorro cabeçudo? Quando o Jazera começa a falar, ele na verdade tá falando com outro alguém. Ou será o próprio Deus do Medo? Enfim, até que percebe o Lupe ali. Quando ele tenta sair desse quarto, o quarto em que ele nasceu, as correntes do destino fecham a porta, mas o Lupe ajuda a quebrar. Ele não estava mais preso, ele estava livre das correntes, livre do seu próprio destino, livre para fazer o que quiser. Ele e o Lupe começam a passar por um corredor lindo que tá tudo destruído. O perímetro tá destruído. E os dois chegam em um local onde tá o Veríssimo, a Agatha, o Samuel, mas nenhum deles lembra da Mia. É como se o Jazer sempre tivesse existido no lugar da Mia. Ele até chama o Veríssimo de pai, só que ainda tinha alguém ali que lembrava dela. O Lupe. Então o Jazer usa o ritual para levar ele até a Mia. Quando isso acontece, o Lupe se encontra num mar imenso de solidão. Algo tenta parar o Lupe, que cai no chão, mas Jazer ajuda. E os dois podem finalmente se reencontrar. Lupe? Ele realmente não queria te deixar sozinha. Eu não consigo entender o que... Seu nome é Mia, não é? Isso. Você é o... Desassombrado. Jazer. O que você tá fazendo aqui? Eu queria... conversar. Senta aí. Eles ficam conversando um pouco e entre os vários assuntos, a Mia entende que se ela quebrou o ciclo que faz ela mesma existir, ela não deveria existir mais. Mas eu ainda não entendi como eu fiz isso. É impossível de explicar porque esse era o objetivo. O propósito de tudo era fazer algo impossível? Isso. É o que durante o jogo inteiro fica acontecendo. Quando o Veríssimo abre a porta da igreja sem saber os símbolos, quando a Mia abre uma porta secreta, ou abre a senha da porta proibida, sem fazer ideia também de qual era o código certo. Tudo isso era impossível. Tudo isso acontece por uma intervenção impossível. Ou você também pode chamar de Deus do Medo. Então, o Deus do Medo não era aquilo que eu enfrentei? Talvez. Qual o significado de Deus? Acho que essa resposta muda de pessoa para pessoa. Exato.
Isso é basicamente o jogo jogando na sua cara, que depende da interpretação de cada um. E eu vou falar a minha interpretação levando em conta 2 cenários diferentes. Eu não ligo se são as mais certas, as mais sem furos, mas eu gosto delas. A primeira é supondo que o Deus do Medo é realmente uma entidade. Nisso eu não acho que o jogador seja literal o Deus do Medo. Por isso, quando aquele olho abre na nossa tela, a movimentação da nossa câmera no jogo muda e a gente começa a enxergar pelo olho de uma criatura, mas continua controlando a Mia e não a criatura, porque a gente não é essa coisa aí. Se a criatura é o Deus do Medo, não sei exatamente como funciona o elemento medo dentro do universo de Ordem, mas faria muito sentido se o Deus do Medo fosse uma junção de todos os elementos, que nem, por exemplo, vários elementos diferentes lá no livro da profecia. Por isso no final tem o Enigma do Medo, a junção de todas as áreas do jogo que tem vários elementos diferentes. Vários enigmas que, quando completados, a criatura para. A segunda suposição é se baseando totalmente no que Jazer disse. A intervenção impossível também pode ser chamada de Deus do Medo, e é só isso. Mas aí a gente só é o Deus do Medo porque o Jazer diz que uma coisa também pode ser chamada de outra. Já aquela criatura enorme que abre o olho, etc., é só algo relacionado à existência tentando apagar a minha mesmo, e é isso. O Deus do Medo no fim não é nenhuma criatura nem nada. Pelo menos não acho que o jogador seja uma criatura. Enfim, o que eu acho que seja certo é que é dito que o Deus do Medo vai encontrar o desassombrado na catedral. E já que é o Jazer e Mia que ficam um na frente do outro no final do livro da profecia, eu acho que o significado dessa frase seja mais algo inesperado, uma intervenção impossível, vai causar medo ou qualquer sentimento no Jazer. E essa intervenção é causada pela Mia e jogador juntos. A Mia só consegue chegar lá por causa da gente. E o jogador só aparecendo na catedral não faz nada, até porque a gente controla o Veríssimo e o Jazer na catedral, mas nada acontece. O desassombrado não encontrou o Deus do Medo porque a gente tá vendo essa cena lá. Por isso eu não considero que a gente seja sozinho, só por nossa existência, literalmente o Deus do Medo. Enfim, só umas ideias aí. No final da conversa dos dois, chega a hora da despedida. Mia pensava que ela realmente ia inexistir. Ela até pede pro Jazer cuidar bem do Lupe. Mas não era isso que o Jazer tinha na cabeça. Pela primeira vez, ele realmente podia fazer uma escolha. E ele faz uma. Eu estou livre. Livre para ir embora, para fazer amigos, para conhecer lugares. Eu estou livre para escolher. Mas ainda existe uma escolha que ninguém foi capaz de fazer. O quê? Jazer foi criado como alguém sem escolhas. Ele viveu loops eternos sem poder fazer nada de diferente, porque tudo já tinha acontecido exatamente como já aconteceu. E agora, ele tinha o infinito. Tudo isso graças a Mia, ao loop e a gente. Oi, Jazer. Como assim? Por que graças a mim? Porque agora nós temos os mesmos olhos. E dessa vez, só eu posso fazer isso. Jazer decide inexistir no lugar da Mia. Mia acorda no lado de fora com uma mecha branca no cabelo que nem o Jazer tinha em uma parte do cabelo dele. Ela fala com Samuel e ele responde como se eles nunca tivessem entrado no perímetro, porque eles nunca entraram. O Veríssimo que a Mia, Lupe, Samuel e Agatha foram encontrar estava logo ali, no túmulo da Sofia. A Mia dá uma bronca no Veríssimo e, resumidamente, o Veríssimo não lembra o porquê exatamente dele estar ali. Ele só diz que foi procurar um final e acabou encontrando uma resposta. Ele também fala que esse lugar roubou um pedaço dele. Não sei se é a Sofia, as memórias, mas tanto faz. Independente disso, ele tinha encontrado aí também o que mais importava pra ele, a filha dele, a Mia. E assim, finalmente, todo o grupo volta pra casa com o Veríssimo são e salvo. Só que ainda tem mais, não acabou aqui. O Calisto manda uma mensagem pro Veríssimo e a Agatha pergunta quem é, confirmando que todo o resto que tava no perímetro que tinha morrido tá vivo. O outro final foi concluído, com exceção, óbvio, da Sofia. E aparece uma fotinha da Mia bebê, como se ela sempre tivesse aquela marca no cabelo. Uma fotinha do mesmo jeito que o Jazer também tinha lá no subsolo. Mas agora não é ele mais, é a Mia. E fim.
do Enigma do Medo. Mas ainda tem uma teoria / interpretação que eu queria comentar. Antes, eu preciso terminar os enigmas. O item da vez é esse Fusca azul aí. Não faço ideia do porquê tem um brinquedo de um Fusca azul nesse lugar, mas tem. Pelo notebook, o caminho das pastas leva a essa imagem que é chamada de Poe. E dentro da imagem tem um besouro dourado e um monte de caractere estranho que eu vou supor que é uma cifra. A dica no terminal da ordem é ouro. Então, pesquisando por Goldbug Cipher, a primeira coisa que aparece é realmente uma cifra que existe. E essa cifra ficou famosa porque um escritor chamado Edgar Allan Poe usou ela num conto dele. Por isso a imagem era chamada de Poe. Era outra dica. Usando esse site aí para descriptografar os caracteres estranhos que a gente tem, a palavra Desino surge. Colocando ela como senha no terminal, temos a frase: uma eternidade destinada a ruir. E as últimas frases de todas que faltam é: a semente germina 2 vezes. Nada existirá além do um. Ele retorna. A verdadeira escolha. O sangue da origem ainda precisa escorrer. O que nunca existiu será desfeito. Tendo pego todos esses itens e resolvendo todos os enigmas, eu fui dar uma conversada com a Agatha para tentar entender algo que tá acontecendo dentro desse lugar envolvendo essas coisas. E é aí que algo aconteceu. Toda essa profecia resolvida pelo Samuel é literalmente a profecia, não tem muito o que falar, é bem autoexplicativo. Eu até queria comentar de cada resolução, de cada relíquia, mas ia ser tipo no mínimo mais meia hora de vídeo pra 1 hora, a cabeça do vilão não ia tancar isso não, então essa parte foi descartada. O que não deixa de ser importante, já que essas frases explicam muita coisa. O sangue da origem ainda precisa escorrer. O Calisto e o Veríssimo tinham o mesmo objetivo, salvar uma pessoa. O Calisto, fazendo o outro final, ele queria salvar a irmã dele, a Sofia. Só que a Sofia escondeu toda a gravidez dela. Ele não tinha ideia do nascimento da Mia, que ele tinha uma sobrinha nada. E a Mia só consegue completar o outro final se ela necessariamente tiver nascido, se a mãe dela morre naquele quarto, naquela sala, naquela hora. A Sofia podia estar viva se a Mia tivesse existido, mas o Jazer trocou de lugar com a Mia e a Mia continua existindo. Ou seja, o sangue da origem precisa escorrer. O verdadeiro vazio só é capaz de nascer da eternidade. Mano, o Abraão, mó trouxa, foi traído dentro da própria casa dele e essa frase prova isso. O Jazer nem é filho dele, mó trouxão, babaca do caralho. Toda tirania é destinada a conceber a prole de seu próprio fim. E ainda foi morto pelo próprio filho. Enfim, não tem necessidade de eu vir repetir todas as frases da profecia, mas ainda tem que falar que o final que vocês viram com o Samuel transcendendo, nesse momento ele acaba mostrando sem querer a profecia pro Eliakim. O Eliakim é o primeiro Strá, aquele que profetizou todo o culto do medo. E o Eliakim só profetizou tudo porque o Samuel resolveu todos os enigmas e transcendeu. E o Samuel só resolveu todos os enigmas porque o Eliakim profetizou tudo. O começo é o fim e o fim é o começo. Como isso é possível é mais ou menos explicado por uma teoria bem famosa, que a gente até encontra um livro sobre ela dentro do jogo, lá na sala do subsolo do Jorge Diogo. A teoria se chama Paradoxo de Bootstrap. Resumidamente, imagina que uma informação veio do futuro para você, de você mesmo. E você no presente, quando você recebeu essa informação de você mesmo, você foi a primeira pessoa no mundo a ter essa informação. E no futuro, para você continuar sabendo essa informação, você envia ela de novo para o seu eu do passado. E isso fica num loop infinito, mas a pergunta é quando isso começou? Se você teve essa informação de você mesmo no futuro, qual foi a origem dessa informação que você está passando para você mesmo? Se você foi o primeiro a ter ela no presente, mas no futuro você só tem ela, porque alguém no seu passado te enviou que foi você mesmo. Não tem início em lugar nenhum, o começo é o fim e o fim é o começo. É a mesma coisa do Eliakim tendo a profecia por causa do Samuel, sendo que o Samuel só tá lá porque o Eliakim teve a profecia. A visão faz tudo acontecer como deve acontecer, sendo que ela só existe porque o futuro
já aconteceu. Tudo ou quase tudo no perímetro é baseado nisso, até que tudo é quebrado com uma intervenção impossível. E com isso, o que nunca existiu será desfeito. Por isso Calisto aparece vivo no final, e todos da equipe de elite da Ordem que foram enviados para o perímetro também estão vivos, com exceção da Sofia. E isso me lembra uma obra de ficção. Dark. Eu assisti Dark, coincidentemente, agora em janeiro, porque eu nunca tinha ido assistir a última, a terceira temporada. Aí eu aproveitei e reassisti tudo. Inclusive em Dark eles também explicam e usam muito o conceito do paradoxo de Bootstrap. E o que eu vou relacionar aqui com o Enigma do Medo é literalmente o maior spoiler da série inteira. Então se você nunca assistiu, vai perder essa parte da teoria, recomendo pular para esse minuto aqui. Mas basicamente, para quem não sabe de nada, Dark fala de viagem no tempo. Já começando os spoilers, tem 2 mundos que só acontece desgraça em Dark. E todo mundo, ou a maioria do mundo, literalmente o mundo inteiro, dos 2 mundos de Dark, morrem em um literal apocalipse que tem na série. E fica nesse loop infinito dos personagens tentando evitar que o mundo caia no apocalipse, mas o apocalipse continua acontecendo porque tudo acontece porque já aconteceu. Mesmo todo mundo tentando evitar com que isso aconteça. Lembra de algo? E aí vem a resolução. Uma personagem fazendo uma maracutaia maluca, dá pra dizer até que meio impossível, desafiando o tempo, e esse looping temporal descobre a origem de toda essa desgraça que tá acontecendo nesses outros 2 mundos. Porque existe um terceiro mundo em que um velho inventou uma máquina do tempo só pra salvar a família dele que tinha morrido num acidente de carro. E aí ele inventou uma máquina do tempo. Da hora. E foi essa maldita máquina do tempo que quebrou o espaço-tempo ali e criou esses 2 mundos pra acontecer toda a desgraça que acontece sempre do mesmo jeito. Independente que eles tenham a máquina do tempo nos mundos deles, nos outros 2 mundos, mesmo podendo voltar para o passado e para o futuro, tudo acontece como já aconteceu e o apocalipse sempre acontece por causa dessa maldita máquina do tempo que foi criada nesse terceiro mundo. Então os protagonistas de cada um desses 2 mundos apocalípticos vão para esse terceiro mundo e impedem o filho do velho de morrer no acidente, fazendo com que a máquina do tempo nunca tenha sido criada. E se a máquina do tempo nunca foi criada, o mundo deles não existe. Eles não existem. Toda a desgraça dos 2 mundos deles para de acontecer porque nada existe. Te lembra de algo? Deixando esse terceiro mundo continuar com a família do velho que tinha inventado a máquina do tempo viva. Ou seja, a máquina do tempo deu toda essa volta, criando 2 mundos infelizes, só para realizar o motivo dela ter sido criada, deixando a família do velho que inventou a máquina do tempo viva, que foi o objetivo que foi inventado na máquina do tempo. Isso faz com que a própria máquina do tempo nunca tenha sido criada. E já que os protagonistas dos outros 2 mundos impediu a morte da família do velho, o velho nem sabe que a família ia morrer para ter criado a máquina do tempo. Mas então, a família do velho só tá viva porque toda a desgraça dos outros 2 mundos aconteceu para evitar com que a família do velho morra. Senão, a máquina do tempo teria sido criada de novo. Na verdade, ela foi criada. Ela sempre foi criada para ser inexistida depois. Porque se ela não foi criada, a família do velho morre. Se a família do velho morre, a máquina do tempo é criada. Quando a máquina do tempo é criada, a família do velho não morre. E se a família do velho não morre, a máquina do tempo não existe. Mas se a máquina do tempo não existe, enfim. Agora é só trocar toda essa questão de viagem no tempo pelo paranormal. A Sofia continua morta. A Mia tá com a mesma marca da mecha do cabelo do Jazé. E aparentemente ela lembra de tudo que aconteceu no perímetro. E o resto dos agentes estão vivos. Tudo tem que continuar acontecendo como sempre aconteceu, porque já... Enfim, vocês já entenderam. No final de tudo, Mia, Agatha, Samuel e Veríssimo aparecem no meio do nada. E é por isso que o perímetro é o lugar que não existe. – 19 de outubro de 2020. Esse foi o dia que eu apoiei o Enigma do Medo lá no Catarse. O meu aniversário é no dia 21 de outubro e esse apoio foi o meu presente de aniversário que eu pedi aos meus pais. R$160. Foi o que eu consegui convencer o que eles podiam pagar na época, que era no meio da pandemia. Eu tava completando 16 anos.
E 1 ano e 4 meses depois eu consegui fazer o meu canal do YouTube aqui virar. Eu não preciso nem dizer quem foi a influência para esse canal dar certo. E aí lá pra outubro de 2023, com eu já youtuber, eu consegui entrar no dia de imprensa da BGS e jogar uma das primeiras, alguma coisa assim, demos do Enigma do Medo. E eu estava lá. E 2 meses depois, dezembro de 2023, liberaram o beta do jogo, aberto para todo mundo que apoiou. E eu tava lá. E aí depois deixaram um beta fechado para quem apoiou um tier específico e eu não tava lá. Eu não tinha dinheiro para apoiar na época. Então a gente chega lá na demo aberta para todo mundo em outubro de 2024, também pertinho do meu aniversário. Fiz um vídeo de teoria e 1 mês depois, lá em novembro, o jogo lança oficialmente. Nesse tempinho aí, em novembro ou dezembro, eu recebi um e-mail para ganhar uma coisinha de Enigma do Medo. E alguns meses depois, 2 meses depois, chega essa caixa de Enigma do Medo que eu ganhei. Algumas coisinhas dentro que eu já mostrei em Reels da vida. No momento que essa caixa chegou, eu já tava produzindo o roteiro desse vídeo. Eu comecei a fazer esse vídeo em janeiro desse ano, 2025. E aos poucos, ao longo de 6 longos meses, obviamente alternando entre projetos meus pra ganhar dinheiro com meu canal secundário, etc. E aí eu posto esse vídeo que é basicamente uma minha pequena homenagem a o quão esse jogo é importante pra mim e o quão ele é bom também, com toda certeza. E aqueles R$160 lá do início que eu tive que pedir de presentes pros meus pais por causa de toda a questão de internet, de trabalhar com a internet, eu pude gastar vezes mais isso só pra produzir esse vídeo de Enigma do Medo. É um ciclo que se completa. Eu não pude fazer tudo o que eu queria, imprimir todos os documentos, todas as fotos, fazer todas as ideias, senão esse vídeo não ia sair nunca, ia gastar muito mais também, mas deu pra fazer algo que eu acho que ficou bom, eu acho que ficou bom. Agora é 6h33 da manhã do dia 26/6, o vídeo vai ser postado hoje às 4h13 da tarde. Eu fiz o vídeo inteiro sozinho, basicamente, nesses 6 meses. Eu até tinha comprado uma câmera mais profissional, ao invés de gravar com esse iPhone 12, agora que tá gravando, que se você principalmente colocar numa tela grande, ele fica todo cheio de ruído na tela. E aí eu tentei comprar uma câmera, principalmente a parte de eu como Jazero, que tá à noite, eu tô ali na parede, quarto completamente escuro, só com uma luz UV apontando na minha cara, e não tem a teoria de Murphy, então deu tudo errado. Tudo que poderia dar errado conseguiu dar. Eu tô literalmente na última etapa de conseguir meu dinheiro de volta, que é na parte do cartão, com o banco, etc, pra eles retornarem meu dinheiro. Foi 4.000 fucking reais e demora uns 30, 60 dias analisando pra eu ver se eu consigo recuperar meu dinheiro, que foi 4 fucking mil reais. Eu só queria uma câmera, mano. Só queria uma câmera, só queria gravar meus videozinhos com uma câmera de qualidade. E então apoia meus membros aí, mas não apoia por pena não. Eu também tô fazendo um making off de todo esse vídeo aqui. Teve muito perrengue, inclusive a gravação do Jazero com a lanterna de luz UV. Não recomendo que apontem na tua cara. Eu genuinamente, por um segundo, eu ainda tô em dúvida se eu não perdi um tempo do meu olho, assim, de tempo bom do meu olho. Porque, enfim, você tem que ver no making off. Mas de verdade, se você realmente quiser apoiar, apoia aí. Obviamente vai ter mais coisa do meu próprio canal além do making off. Agora que esse vídeo terminou, eu tô livre das correntes do Enigma do Medo, livre pra fazer o que eu quiser. Mas é isso, foi muito divertido fazer esse vídeo, foi muito importante pra mim. A gente cresce pobre, cresce em periferia, mas o objetivo, ó, vamos tentando subir cada vez mais. Eu quero trazer cada vez mais com mais qualidade no meu tempo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a você mesmo que tá assistindo, por ter mudado a minha vida. Espero que tenham gostado. Tem mais projeto vindo por aí e até a próxima. Tchau.